Gravando, então. Agora vamos tentar ver se faz a transmissão no YouTube. Deu certo. Então, estando no horário regimental, regulamentar, declaro aberto a presente sessão. Então, foi passado já antecipadamente a ata da sessão anterior. Essa é a sessão de ontem, que, na verdade, foi a sessão do dia 13 de maio, que foi transferida para o dia 28. Então, eu pergunto à senhora conselheira e os senhores conselheiros se a gente pode considerar lida e aprovar a data da sessão anterior. Sim. Sim. Então, aprovada a ata, vamos passar aos trabalhos. Temos um retorno da pauta do dia 11 de maio, a impugnação em segunda instância, número 957 de 2020, cujo relator é o conselheiro Aguinaldo Fernandes de Melo e o sujeito passivo Luciene Souza de Oliveira. O representante fazendário é o doutor Aldenir. Esse processo está retornando de vista solicitada pelo doutor André. Então, eu peço ao relator, doutor Aguinaldo, que, quando tiver em condições, profira o seu relatório, por favor. É um relatório mais rápido, porque ele já foi feito o relatório da outra vez, que realizou saída de 430 cabeças de animais bovinos, fêmea, de até 12 meses de idade, no período de 1º de maio de 2018 a 30 de novembro de 2018, sem documentação fiscal correspondente, conforme a auditoria específica de mercadoria, relatório, preço de pauta, vigente no período, relação de notas fiscais como remetente e destinatário e extrato de estoque de gado referente ao período acima citado, emitido pela Agência da Defesa Agropecuária, em anexo. Dessa forma, suprimiu o pagamento do imposto na importância de R$ 37.524,04. Em consequência, deverá pagar o ICM juntamente com os acréscimos legais. Ela acosta aqui da Agrodefesa e ela vem pedindo que seja improcedente esse auto. Esse é o relatório, senhor presidente. Senhor coordenador. Senhor coordenador, pela ordem. Pois não? Antes da manifestação da representação fazendária, uma vez que eu fiquei com vista e vou propor uma resolução, uma diligência, na verdade, seria o caso de eu já ler o conteúdo, passar o conteúdo para que a representação se manifeste? Sim, por favor, é bastante oportuno, doutor André. A sugestão de diligência ficaria assim: a primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão realizada hoje, acatando a proposição minha, do conselheiro André Luiz Cansado, considerando que o sujeito passivo na impugnação aponta que não teria havido a saída de gado, objeto da auditoria específica, eis que o gado, no momento da autuação, estaria localizado na propriedade rural contígua, entre aspas, propriedade do irmão do contribuinte. Considerando que o sujeito passivo, além disso, discorre sobre o tratamento legal dado à GTA, sem, contudo, trazer aos autos cópias das referidas GTAs, considerando ainda os princípios da verdade material, do contraditório e da ampla defesa, bem como disposto no artigo 19, parágrafo 3º, inciso 2 da Lei 16.469, o nosso Código Tributário, considerando, por fim, a entrada em vigor do artigo 8º da Lei Estadual 20.732, que dispõe: ficam remidos os créditos tributários e não tributários da Receita Estadual e da Agência Goiana de Defesa Agropecuária, Agrodefesa, inscritos ou não inscritos, ajuizados ou não ajuizados, cujos fatos geradores tenham ocorrido até a data da publicação desta lei, independentemente do valor, e que estejam relacionados à aplicação de penalidade pelo transporte de gado bovinos acompanhado de nota fiscal, embora acompanhado de guia de trânsito de animal, GTA. Resolve
E aí, se for acatado, por unanimidade ou maioria de votos, converter os autos em diligência nos termos do inciso 2 do artigo 31 do Decreto 6930 de 2009, remetendo o processo à Secretaria-Geral para que seja providenciada a intimação do sujeito passivo, concedendo o prazo de 30 dias contados de sua ciência para, caso queira, junte os documentos referidos à impugnação em segunda instância. A observação do texto do artigo 19, que presume ser verdadeiros os fatos que dependam da exibição, no caso de recusa injustificada ou de não exibição no prazo previsto. Posteriormente, cumpridas as determinações, os autos devem ser devolvidos para o julgamento. É essa a sugestão, senhor coordenador. Pois não, doutor André. Então, doutor Aldeni, com essa proposição de diligência feita pelo doutor André, eu peço que o senhor se manifeste especificamente sobre a proposta de diligência. Se ela for rejeitada, a gente volta depois para discutir o mérito. 10 minutos, por favor, doutor Aldeni. Sim, bom dia a todos. O som tá bom? Tá. Tá bom. Bom, a Fazenda não vai concordar com esse pedido de diligência, pelo seguinte: esse levantamento fiscal, ele não necessita dos dados da GTA para a sua feitura, né? Esse levantamento que se considera, né, como elementos variáveis para a realização desse procedimento são, considerando a fórmula desse levantamento, que é estoque inicial, mais as entradas, né? E da outra ponta, o estoque final mais as saídas, considerando as perdas e os ganhos, né? No caso, as crias e as perdas, as mortes. Nesse levantamento, não são considerados os dados da GTA. O que se considera como valores fornecidos de outros órgãos são o estoque inicial e o estoque final, que são dados fornecidos pela agrodefesa, né? No nosso manual, no roteiro 25, no manual de auditoria, da auditoria específica de gado, que é uma variante da auditoria específica de mercadoria, ele tem essa previsão de que o físico pode se valer de dados fornecidos de outros órgãos públicos para a sua feitura. Está lá no nosso manual, na versão 3.4, versão 3.5, que é a última, né? Então, repetindo, os extremos, o estoque inicial e final são dados fornecidos pela agrodefesa, né? As entradas e as saídas são as notas fiscais avulsas, constantes no sistema fazendário, né? E, porventura, outras notas são emitidas, caso de alta conferência, quando não há essas notas fiscais avulsas. Então, nesse sentido, a Fazenda entende que esse levantamento, ele dispensa, ele prescinde de dados da GTA. Nem se fala, no levantamento nem se fala em GTA, né? Quem mencionou esses valores desses documentos foi a própria defesa. Mas no levantamento, nos papéis de trabalho que dão suporte a esse levantamento, que constam no processo, não há dados de GTA nenhum, só há dados das notas fiscais avulsas de entradas e saídas e os valores dos estoques fornecidos pela agrodefesa. Nesse sentido, a Fazenda entende que os dados constantes do outro processo acho que são suficientes para se fazer o julgamento. Essa diligência, entendo que ela é desnecessária. Muito obrigado, doutor Aldeni. Eu pergunto à senhora conselheira e senhores conselheiros se deseja realizar a conferência. Não? Então, vamos tomar a votação, então, quanto à proposta do doutor André sobre o pedido, sobre a diligência nos termos apresentados pelo doutor André. Então, o relator, como vota sobre o pedido de diligência, doutor Aguinaldo? Eu concordo com a diligência, visto que o doutor André está com a razão. Muito obrigado, doutor Aguinaldo. Doutora Virgínia? Bom dia a todos os conselheiros, secretária Andréia, demais presentes e as pessoas que nos assistem pelo YouTube. Bom, a proposta de diligência feita pelo conselheiro André, eu acredito que seja pertinente, tendo em vista que essa fase, né, cameral é a fase saneamento dos autos. Há indicativos realmente que a defesa manifesta-se na sua peça sobre a possibilidade de existirem essas GTAs.
e também sobre a questão do aluguel do pasto. Eu entendo pertinente a esse saneamento, né? Acredito que é mais uma oportunidade para a defesa se manifestar, e muito importante a observação feita pelo doutor André na resolução, que essa é a última oportunidade que a defesa tem de trazer realmente algum documento que possa afastar a acusação. Então, eu concordo com a proposta de resolução. Muito obrigado, doutora Virgínia. Doutor André, que é o autor da proposta, eu pergunto se tem mais alguns acréscimos a fazer. Só uma observação sobre a manifestação do representante fazendário. Ele aponta que seria desnecessário a existência da GTA para apuração aí da infração. Eu acho que até deveria ter frisado um pouco mais, depois da leitura da sugestão de resolução, sobre a entrada em vigor da nova legislação, né, do artigo 8º aí da Lei 20.732, que faz a remissão aí dessa penalidade. Eu acho que também, por isso, é importante a gente oportunizar o sujeito passivo a juntada de novos documentos, se ele tiver e caso queira, para ver se é o caso de aplicar esse artigo. Acho que é essa a sugestão mesmo. Muito obrigado, doutor André. Então, por fim, o doutor Cícero. Bom dia a todos. De fato, com a entrada em vigor da nova lei, essa alegação de que o crédito tributário está alcançado, então, pela remissão da nova lei aí, com certeza vai ser aventada aí em instância posterior, com certeza. Então, como nas instâncias, no Conselho Superior não é permitido diligência, então, nada melhor do que, como bem falou a conselheira Virgínia, que se faça a instrução processual adequada e aí que se possa decidir o mérito dos autos com a instrução processual adequada. Nesse sentido, eu voto a favor da diligência. Muito obrigado, doutor Cícero. Então, tendo ocorrido a tomada de todos os votos, eu posso anunciar o resultado. Por unanimidade de votos, a primeira Câmara Julgadora do CAT decidiu remeter o processo em diligência para que a Secretaria-Geral providencie a intimação do sujeito passivo, concedendo prazo de 30 dias contados da sua ciência, para caso que ele junte os documentos referidos na impugnação em segunda instância. Então, esse é o resultado para o processo em retorno. Eu agradeço a todos e ao doutor Aldenir, né, que precisa se ausentar também para ir para o segundo consulta, né? Muito obrigado e boa sorte a todos. Bom trabalho. Vamos fazer, obrigado, doutor Aldenir. Vamos fazer a recomposição de mesa. O voto ao doutor Edson. Coordenador? Sim. Eu justamente ia pedir a recondução de mesa e eu vou estar por aqui. Só que eu vou desligar o meu celular. Pois não. Tá ok. Ok. Muito obrigado, doutor. Obrigado. Então, o doutor Edson volta. Né? Doutora Mara, acabei de enviar no e-mail a ficha de votação. Você pode... Fábio, você tem que desativar um vídeo aí para mim. Pois não, doutor Edson, um minutinho só. Tá. Vê se deu certo agora. O anfitrião pediu para você iniciar seu vídeo. Iniciar meu vídeo. Isso, deu certo. Obrigado. Doutor Cícero, nós temos que fazer uma mudança e no... O último processo aqui é o meu, né? O processo aqui é o... Agora tem um processo da sua relatoria, depois um processo da minha relatoria, né? Correto. Eu queria propor a inversão. Você se incomoda? Sem problema. Doutora Adriane? Tudo bem. Então, aí nesse instante, eu tenho que transferir a coordenação para o doutor Cícero, né, porque eu sou o relator do item 2 da pauta. Né? Então, doutor Cícero, eu vou passar aqui, não sei se é necessário. Não é necessário você passar para mim o post, né? Eu faço aqui, Tá. Eu anuncio aqui o processo, continua aí, Muito obrigado, doutor Cícero. Então, está com coordenação. Ok, então, senhores, então a minha apreciação aqui, o item 2 da pauta, uma
uma impugnação em segunda instância, número 964/2000, em que impugnante Lidan Comércio de Medicamentos Eireli, o representante do sujeito passivo não se faz presente, aqui o representante fazendário é a doutora Adriane, e o relator do presente processo é o conselheiro Fábio Eduardo, a quem passo a palavra para proferir o seu relatório. Então, senhor coordenador, em razão da simplicidade do processo e do nosso ponto de vista, em razão também de não haver maior controvérsia, né, nós vamos ser bastante sucintos no relatório. Então, trata-se de um extravio de equipamento emissor de cupom fiscal da marca Bematec, com especificação apresentada na ocorrência, na descrição do fato do auto de infração, né? Foi indicado como infringido, principalmente aí os artigos 13, inciso 6 e 14, parágrafo 12 do anexo 11 do RCTE. Esse auto chega a essa Câmara com uma impugnação em segunda instância, tendo em vista a revelia ocorrida na primeira instância. E a primeira Câmara, em sessão anterior, remeteu os autos em diligência e para pedir a comprovação com o termo, o atestado de intervenção, tendo em vista que aquele comprovante de cessação de uso não satisfez, naquele momento, a Câmara. E aí, nas folhas 44, o contribuinte traz o atestado de intervenção e nas folhas 45 traz aí a leitura X de cessação de uso, né? De modo que esse é o sucinto relatório, é uma questão que se resolve simplesmente com a prova de que o equipamento foi cessado. Essa prova consta dos autos, nas folhas que eu mencionei, 44 e 45, e em razão disso, para ser bastante breve, eu já antecipo o meu voto pela improcedência do lançamento. Ok, então, doutora Adriana, sua manifestação pelo prazo regimental. Bom dia, conselheiros. Doutora Adriana, desculpa, eu mesmo falei o seu nome igual foi publicado no Diário Oficial, doutora Adriane. Isso. Bom dia a todos. Bom, conforme o doutor Fábio já colocou, o equipamento não foi extraviado, né? Está aqui a comprovação de que não houve extravio do ECF, então, sendo assim, a Fazenda Pública também concorda com a improcedência do auto, né, no caso. Ok, então, doutor Fábio, deseja fazer mais algum acréscimo no seu voto? Não, só reafirmar a improcedência. Ok, então, doutor Edson, como vota? Eu voto com o relator. Ok. Ouviu aí? Ouvi, Voto sim. com o relator. Ok. Doutora Virgínia? Com Relator. Doutor André? Mesmo voto, senhor coordenador. Ok, então, anunciando então o resultado do julgamento, a primeira Câmara conhece da impugnação do sujeito passivo e vota pela improcedência, por unanimidade de votos, pela improcedência da acusação inicial. Esse é o resultado do julgamento. Devolvo, então, a coordenação para o conselheiro Fábio. Muito obrigado, doutor Cícero. Então, doutor Cícero, eu peço que o senhor mande por e-mail a ficha para a doutora Mara. Então, o segundo processo, podemos dar início, doutor Cícero? Está com o microfone desligado. Podemos sim, então. Bom, a segunda acusação aqui é muito semelhante a esse processo anterior. Trata-se também de uma impugnação em segunda instância, uma acusação fiscal de extravio de equipamento emissor de cupom fiscal. O sujeito passivo foi réu lá em primeira instância, ele, intimado novamente, apresentou uma impugnação em segunda instância, alegando que o equipamento não foi extraviado, que a empresa não recebeu nenhuma notificação para que comprovasse a baixa do ECF, afirma que após receber a notificação do auto de infração, providenciou a cessação do uso na forma expressa na lei, informa ainda que a empresa solicitou a paralisação temporária de suas atividades, tendo em vista que ela até hoje permanece inativa. Ao final, pede a improcedência e o arquivamento do processo.
Ele anexa aqui aos autos um comprovante de cessação de uso do sistema informatizado de emissão de documentos fiscais, anexa aqui um laudo técnico com comprovante de solicitação de paralisação também. Esse é o sucinto relatório, senhor presidente. Doutora Adriane, por 10 minutos. Bom dia. Conforme o conselheiro Cícero colocou, é um extravio de ECF que também foi comprovado, né, através do laudo e mesmo em pesquisa no terminal Cefaz, de que foi solicitada a baixa desse equipamento. Então, sendo assim, foi configurado que não houve o extravio do ECF. Então, a Fazenda Pública concorda com o não extravio do ECF. Procedência, né? Então, tomando aí os votos, doutor Cícero, mais alguma coisa? Não, nenhum acréscimo. Entende que está comprovado aqui o não extravio, então a acusação inicial, ela realmente é procedente. Então, doutor Edson. Com o relator. Doutora Virgínia. Com o conselheiro Cícero. Doutor André. Acompanha o relator, senhor coordenador. Então, podemos anunciar o resultado. Então, a primeira Câmara Julgadora, por unanimidade de votos, dá provimento à impugnação em segunda instância para declarar o auto de infração inteiramente improcedente. Inteiramente. Então, esse é o resultado para o primeiro item da pauta. Então, concluímos aí a nossa pauta e o nosso retorno, né? Eu, então, convoco todos para a próxima sessão, que deverá ocorrer no dia 1º de junho, né? E declaro encerrada a presente sessão. Obrigada, então. Bom dia para todos e bom final de semana.